Olá, eu sou Santiago Ascenso e você vai ouvir o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio foi gravado na casa On Running, na véspera do Ironman Brasil 2019. Neste terceiro e último episódio especial do Ironman Brasil 2019, recebo o atual campeão do 70.3 de Pucón e de Bariloche, um triatleta com 24 anos de carreira que foi 2 vezes vice-campeão aqui em Floripa. Um apaixonado por carros rápidos que tem opiniões talvez tão fortes quanto seus resultados no esporte. Com vocês, o pai do Lucas, o goianense Santiago Alves Ascenso. Bem-vindo, Santiago. Valeu, Michel, aí pelo convite. Vamos falar do que a gente gosta, vamos falar um pouquinho de triatlon, né? Isso aí. E por falar em triatlon, né, como não poderia deixar de ser, como é que você acha que está a saúde do nosso triatlon? Bem, eu acho que o triatlon nacional, não só o nacional, o triatlon mundial tem passado por um momento de início de crise, eu acredito. A gente vê aí vários eventos, inclusive o evento daqui, o Ironman Brasil, que alguns anos atrás esgotavam-se inscrições em minutos, 2.000, 2.200 inscrições, e nessa edição de 2019 a gente tem 1.427 atletas inscritos. Normalmente 10% não larga, então a gente vai ter aí 1.300 atletas largando. Acho que, assim, 10 anos atrás a gente devia ter esse número. Então, hoje a gente só tem uma prova de Ironman no Brasil, de 3.800, 180 e 42. E é assim, um fenômeno até que eu não consegui ainda entender os porquês. Não sei se tem relacionado à crise financeira, estado econômico do país, ou se o pessoal está buscando provas fora. É até difícil, a gente vai ter que esperar um tempo para entender isso daí, né? Mas, assim, uma outra preocupação que eu tenho tido nos últimos anos, tenho falado muito sobre isso, é a respeito, assim, do triatlon como a visão de atleta profissional. Eu noto que esse, sim, é um ponto que hoje está em crise séria. É até assim, eu fico até com um pouco de receio, porque a gente vê que tem pouco dinheiro circulando nesse meio, tanto no que quer dizer as premiações de prova. Hoje a gente tem 5 70.3 no Brasil e um full, provas de outras marcas, como o Challenge teve recentemente, teoricamente teria duas ou 3 provas, e em poucas dessas provas a gente tem uma premiação para o atleta profissional. No Ironman a gente tem o full e 2 meios, 3 meios não tem. Então a galera tá tendo que viajar um pouco mais e isso gera custo. E ao mesmo tempo, assim, conseguir patrocínios que banquem é uma outra missão que sempre foi difícil, não só para o triatlon, mas como para todo esporte especializado. Então é um momento bem delicado, no meu ponto de vista, para o triatlon profissional. E isso reflete na prova. Sem dúvida. Sabe? Eu noto que outros esportes que a gente vê que tem mais marcas envolvidas, tem mais mídia envolvida, eles dão uma importância muito grande ao atleta profissional. Se a gente pegar a corrida de rua fora do Brasil, acho que no Brasil ela tem seguido a mesma tendência do triatlon, cara. Assim, são divergentes, a corrida de rua no Brasil e fora do Brasil. Aqui, se você pegar as maiores maratonas do Brasil hoje, que eu acredito são São Paulo, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, a premiação para o atleta profissional é ridícula, né? É algo assim que... Tem a Maratona do Rio. A Maratona do Rio também. Então, também. Porque assim, se nós olhássemos há 10 anos atrás, dava carro para o melhor brasileiro e tal. Hoje não tem nada disso. Será que o organizador de prova passou a se preocupar mais em algum momento com o amador? Porque o amador é quem paga, na verdade, a inscrição, quem gera receita, né? E é quem atrai os grandes patrocinadores justamente por causa do volume, né? Então você tem uma São Silvestre, uma Maratona do Rio com 35 mil participantes. É esse o número que o cara chega para o patrocinador para vender, né? E não necessariamente que vai participar o corredor A, B ou C, os campeões. Mas esse é o grande equívoco no meu ponto de vista.
Esse é o grande equívoco. Porque isso aí, com a visão de curto prazo, ok, é uma inscrição lá de 100, 200, 300 reais, vezes 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas que com o passar dos anos não se sustenta. Porque não é que existem todo ano 35 mil pessoas e no outro ano vão ter mais 35, não é. E sem o atrativo do atleta profissional, sem o atrativo do embate entre os atletas, sem criar essa expectativa, que é o que acontece lá fora. Recentemente eu estava assistindo a Maratona de Roterdã. Daí eu estava vendo o quão diferente é do que a gente tem aqui. Lá a gente tinha 7 coelhos, pessoas, atletas profissionais que são pagos para dar ritmo para fulano, ciclano, para 5 atletas que tinham chance de fazer um tempo legal, enquanto que eles tiram a premiação para não ter o profissional, porque eles veem como um gasto. E aí, a longo prazo, entra o que é maior? Na linha de despesa. Exatamente, não é investimento. Então, a falta desse embate, a falta do interesse, porque acaba que, para a mídia, não é interessante falar que fulano de tal ganhou a prova ali. Ele quer saber o cara que vai... E outra, né? O que eu tenho notado nesse movimento aqui no Brasil? Tudo bem, a gente tem os amadores aí com essa história das mídias sociais, eles têm seu valor, é muito legal, você vê aí pessoas que têm muitos seguidores, que têm suas opiniões que são relevantes até, assim, é bem interessante, mas para esse atleta, no primeiro problema que ele tiver na vida, a mulher, se ela vai ter filho, o homem, se ele perdeu o emprego, o cara se vai casar, o cara se foi transferido, o esporte vai ficar de lado por um tempo. E o atleta profissional não, ele tá ali, faça chuva, faça sol. Esse é o cara que vai estar ali debaixo das todas as dificuldades para fazer com que o esporte se perpetue. Então, sem o profissional, o esporte não se perpetua. Essa aí é a conclusão que eu tenho. Eu acho que quando os organizadores de prova tiveram essa visão há algum tempo atrás de que é o amador que banca o negócio, eles estavam muito equivocados. E hoje, de certa forma, estão pagando um preço por isso, que até mesmo a corrida de rua está em declínio. Sim, Eu sou amigo de um organizador do maior circuito de corrida de rua do Brasil, que é o Circuito da Caixa, então eu tenho acesso a um pouco dos números. Sei. É nítido que existe um declínio forte e um aumento do número de pipocas, né, que é mais fácil na corrida de rua. Tem a ver com a crise, e eu acho que a corrida... E falta de interesse, né, do cara de pagar, vou pagar só para correr. Exato, correr na rua. É uma pergunta que muita gente se faz, infelizmente. E eu acho que a corrida tem um fator mais agravante, que talvez o triatlon tenha, mas não é no mesmo padrão. É um cardápio de provas muito maior hoje em dia, principalmente na corrida. O triatlon, apesar do triatlon não está crescendo, ou está estagnado, ou talvez até num pequeno declínio aqui no Brasil, a gente também tem mais provas, mas não é uma variedade tanto quanto a variedade de corridas. Então aí também existe uma saturação do mercado. Eu acho que talvez a gente esteja passando no triatlon por um momento decisivo, por conta disso que você falou e alguns outros fatores, e na corrida também, por conta também do canibalismo, assim, tem muita prova no Brasil inteiro, em todos os lugares. São Paulo tem 5 provas no final de semana. Exato, Então, acho que talvez chegou um momento que vai haver um racha, uma transição, ou a gente pode dizer que é uma bolha, que daqui a pouco vai dar uma palitada e vão ficar realmente os melhores, ou que o público eleger como melhores, que entregam uma coisa mais legal. Então você acha que o triatlon já teve na moda, ou você acha que ele está na moda, embora as pessoas talvez não estão tendo tanta condição de participar? Não, porque o triatlon hoje em dia, né, da época de 94, quando você começou e tal, 95, o triatlon, cara, hoje em dia ele é muito mais comum de você ver as pessoas, e você fala triatlon, as pessoas não perguntam teatro, que era uma coisa na minha época muito que era natural. Comum, parece, você faz teatro? Não, é triatlon. Pô, o que é triatlon? Hoje em dia as pessoas sabem. Né? Acho que com a entrada do Ironman, com a massificação, assim, de certa exatamente. forma, Eu também acho que o Ironman... um interesse muito legal da população chama em geral. Muito a atenção das pessoas, né? O desafio, as distâncias, a grandiosidade do evento chama demais a atenção de pessoas comuns, né? Exato. O cara começa no triatlo com o desejo de fazer o Ironman. Exato, e muitos já começam no Ironman, inclusive, né? Não é que eles passam pelo processo, não. Então, eu acho que, sim, tem essa questão da moda, que, por um lado, não é tão interessante, porque geralmente quem entra no Ironman, no triatlon, só pela moda, ele faz o Ironman, faz a tatuagem e acabou. É uma experiência de uma experiência na vida. Uma experiência na vida. E aquele cara que participa do processo, que
integra isso a seu estilo de vida, que é aquele cara que era da balada e começa a entrosar com a galera do triatlon, muda de amigo até, muda até de grupo social ali, né? É outra turma. Exatamente. Esse cara é o cara que acaba perpetuando, assim, né, cara? Que ele faz o short, faz o olímpico, faz o meio, faz o full e continua fazendo, né? Faz fora. O cara adota o estilo de vida do triatlon. Que isso aí é legal. E como é que foi teu primeiro contato em 94? Eu fui criado em Nerópolis, que é uma cidade do interior de Goiás, assim, né? Uma cidade bem pequenininha, de 20 mil habitantes, que não tinha referência nenhuma de triatlon. Eu fui criado por minha mãe e minha avó, eu não conhecia meu pai nessa época. Minha avó veio do Piauí, assim, retirante da seca, então não tinha nenhum contexto favorável para isso. E aí eu sempre gostei muito de bicicleta. Aí quando eu tinha 9, 10, 11, 12 anos, sabe? Então eu sempre gostei muito da bicicleta, propriamente dita. Nessa época não existia tanta importação, né? Então era mais difícil ter acesso ao material. Eu me lembro até que quando eu tinha ali 11, 12 anos, eu tinha uma amiga que morava no Japão, e aí eu, Shimano é japonesa e tal, fiz um link aí, eu mandei uma carta para ela, pro Japão, pedindo para ela trazer para mim um grupo Shimano. E não é que ela trouxe o grupo, legal, quando chegou lá, cara, o negócio era tão assim, na frente do nosso tempo aqui, que assim, o cubo eram de 22 furos e os aros que tinha no Brasil era 32 não servia, o que ela não funcionava. Aí foi muito interessante, essa época devia ter 12 anos, deve ter sido 92, e sempre gostei. Então aí em 93 vi na televisão que tinha em Goiânia um campeonato goiano de triatlon, lá no Clube Jarró. Eu fui para Goiânia, procurei quem era o presidente da federação, na época era o Betão, o Beto, e o Omar que organizavam. Aí eu fui assistir a próxima prova, gostei. Um amigo, um rapaz que morava em Jundiaí, se mudou para Nerópolis porque o pai dele trabalhava numa fábrica grande que tem lá na Heinz, hoje é Heinz, na época era Quero. E aí ele tinha uma Caloi 12, cara, que era uma Speed. Na época não existia isso, né? Caloi 12 já, seis catracas atrás, cara, que isso. Aí a gente começou a fazer amizade e decidimos, eu, ele e mais 3 jovens de Nerópolis a começar a fazer triatlon, cara, do nada, realmente tinha do nada. Tinha lugar pra nadar lá? Nadava, tinha uma piscina de 20 metros, que a gente ficava nadando de um lado pro outro lá, a professora Rosana ficava contando os palitinhos assim, ó, quantas vezes nós fomos, hoje foi 20, hoje foi 30, a gente tentava aumentar esse número. Crianças, né, cara? E aí depois eu comecei a treinar com o Beto em Goiânia, a partir de 95, aí com um treinozinho e tal, mais uma planilhazinha ali no Excel, um negócio mais sistematizado. E você já tinha ouvido falar do Leandro, de Brasília? Já demais, pô. Revista de você, inclusive, revista Trekking, revista Bici Esporte. Pô, 95, Manzan foi campeão mundial de duatlon júnior e terceiro na Inglaterra lá no Mundial de Triatlon. Então, era fissurado, cara. Assinava a revista, acompanhava tudo. Na verdade, o Anderson, que era esse amigo que mudou, que já assinava a Trekking. Via as bicicletas lá, ficava louco, aquele negócio impressionante, cara. E foi legal que, assim, aí aconteceu tudo muito rápido, que desde muito pequeno eu já comecei a me entrosar pela brincadeira e, pô, por exemplo, em 98, 4 anos depois, eu tava largando do lado do Armando Barcelos, que era o cara que eu via na revista no ano passado, cara. Exato. Então isso é um negócio muito legal. E você teve algum destaque logo de cara? Ou foi uma coisa que depois, só em 99 e 2000, que você foi campeão mundial júnior de duatlon, que aí você se revelou? Como é que você se revelou como um atleta e acabou resolvendo seguir a carreira? Cara, assim, porque, cara, 12, 13, 14 anos é muito novo, né? Você não tem noção de nada, né? Inicialmente, assim, eu tinha uma certa dificuldade para correr, até a natação nunca foi o forte da casa desde essa época, não é hoje ainda, nessa época pior ainda. Então, assim, em 95 eu peguei um ônibus, fui para Brasília, a gente pegou um outro ônibus, a gente foi para Santos fazer uma etapa do Troféu Brasil. Aí o mar virou, ficou gigante o mar. Imagina, o cara lá de Nerópolis, nunca tinha nadado no mar. Caiu num mar gigante em Santos, cara. Quase que eu nem volto pra Nerópolis. Você já tinha visto o mar? Já tinha visto o mar uma vez. Vez aqui em Santa Catarina, inclusive. Era a segunda vez que eu tinha visto o mar. Então imagina nadado. E o mar gigante. Daí eu, sei lá, fui 20º tanto na categoria nessa etapa do Troféu Brasil em 95. Só que aí, a partir disso, eu comecei a me dedicar mais. 14, 15 anos. E aí, num brasileiro, que foi em Brasília em 95, eu já fui pódio,
Aí depois teve um outro brasileiro em 95 em São José dos Campos que eu ganhei no final de 95. Legal. Me classifiquei pro Campeonato Pan-Americano na República Dominicana em 2016. Em 2006, 96. 96. Daí, cara, primeira viagem internacional. Pô, minha mãe é professora de escola pública, pô, não tinha condição. Aí tinha uma amiga que era vereadora na época, hoje é uma grande amiga lá, a Delma, que ela foi em Nerópolis, assim, e fez uma movimentação na cidade. Foi no açougue, na verduraria, no supermercado, pegou uma grana de cada um. Aí conseguimos passagem e tal, tudo. E eu e o Eduardo, que era esse amigo meu compadre, ele é padrinho do Luca, inclusive. Daí pegamos essa vaquinha da cidade e fomos para a República Dominicana. Mas foi assim... Com a cara e com a coragem. Literalmente, sem ter noção de onde é que eu tava, né? E assim, felizmente eu ganhei a prova. Fui campeão pan-americano, infanto juvenil, categoria aí 14, 15 anos. E aí, a partir disso daí, que deu um cliquezinho assim, ó, interessante, assim, né? Vamos seguir nesse caminho aqui. Aí, assim, existia um projeto no estado de Goiás que empresas podiam destinar uma partezinha do ICMS para um projeto esportivo e em troca tinha um benefício fiscal lá. Eu consegui, na época, a Delma conseguiu, com essa empresa de Nerópolis lá, um patrocínio através do Fomentar lá, que nos dava, sei lá, 275 FIR, dava uns R$300 na época, assim. O FIR. O FIR, cara. E aí começou, assim, a entrar uma receitazinha, que já dava para fazer um planejamentozinho de leve. Eu juntava ali, comprava passagem de ônibus e ia para Santos. E aí, em 97, eu já comecei a fazer todas as etapas do Troféu Brasil. Todas não. Eu consegui grana para fazer 3 das 5 etapas e eu ganhei as 3 etapas que eu fiz na categoria. Daí já em 98, cara, Internacional de Santos, que era a maior prova do Brasil. Exato, na época, né? Prova... Tinha os gringos. Enfim, 10 mil dólares de premiação. Teve uma participação legal mesmo nessa época. Muito legal. Por isso que eu falo que o esporte deu até uma diminuída. Era 10 mil dólares de premiação, exatamente, né? Vinha... Eu lembro que em 95... Não era comum, claro, mas assim, o Nubio se esforçava para fazer isso justamente para tentar dar um salto no esporte. Impressionante. Eu me lembro de, em 95, pegar um ônibus lá em Goiânia e ir para Santos para assistir o Internacional de Santos. Foi um ano que o Ken Glá ganhou. Ken Glá que tá até por aqui. Tá aí, E aí tinha Mark Allen na prova, o Mark Allen foi dar palestra, eu lembro de assistir palestra de Mark Allen. Isso aí. Era gigante o evento, né? Isso em 95, cara. Então. Muito legal era, então... Aí, em 98, eu fui pro Internacional de Santos, mudava de categoria, passava a ser 17, 19, então eu competi com caras de até 19 anos, tendo 17. Então eu falei, pô, vai ser mais duro, né? O negócio vai ser barra. Pô, na primeira etapa eu já ganhei. Falei, caraca, então, bicho, eu vou entrar no Pro aí nesse negócio, saber qual que é. Na próxima etapa do Troféu Brasil eu vou de Pro. E aí foi que tudo começou. Tomei na cabeça, 20º tanto, 10º tanto, pressão, aquele negócio do Armando do lado, o Marquinhos do outro ali. Caraca. E eu notava que eu não estava conseguindo desempenhar ali o que eu fazia nos treinos. Eu falei, cara, tem uma coisa muito errado, tá foda, tá errado. Até que na última etapa, eu fiz uma prova legal. Cheguei sprintando com o Armando Barcelos. Acho que a gente tem até essa foto. Aí eu te mandei essa foto. Legal. Eu sprintando com o Armando pra ficar em 4º, 5º. Ele ganhou de mim, é claro, que o Armando sprintava pra caraca, no sprint, né? Eu perdi algumas dele. Ele era monstro no sprint. E aí, quando eu cruzei a linha, o Hélio Takai, que é grande amigo meu, cuidava da equipe do Pão de Açúcar na época. E aí ele me convidou para ser parte da equipe como atleta revelação. Eu e a Gisele Bertucci. Isso em 98. Daí, com isso, eu tinha um saláriozinho, que não era um salário substancial, mas eu tinha um negócio que foi muito legal e muito marcante para mim, Michel, que eles me deram assim, a condição de fazer 10 viagens nacionais para onde eu quisesse durante o ano. O Pão de Açúcar era uma mãe. Era sacanagem lá, o trabalho que o João e que o Pé era impressionante. Foi uma coisa que dá saudade, dá muita saudade. E aí com isso eu pensei assim, cara, agora é comigo, agora eu posso estar nas provas, agora eu só preciso ganhar os negócios, né? E foi acontecendo. Aí, em 99 fui campeão mundial de duatlon, em 2000 repeti, fui top 10 no Sub-23 na Austrália no Mundial também, e aí as coisas começaram a acontecer. Foi daí que partiu. Naturalmente você foi enveredando para essa vida, porque você não tinha planejado. Não tinha de forma alguma. E aí você acabou fazendo educação física? Meu plano inicial era ser engenheiro mecânico. Então, isso que eu ia falar. Você tinha um plano aí, naquela ideia de garoto na cabeça, mas de repente você falou que não, era um negócio... Daí eu mudei, eu até entrei na Escola Técnica Federal de Goiás para um curso de mecânica, que direciona para esse caminho, né?
Só que olha que coisa do destino. Quando eu entrei na escola técnica, o coordenador da área de educação física nos viu numa Olintego lá, que era a Olimpíadas Internas da Escola Técnica, correndo muito melhor que a média. Aí ele falou, esse menino aí é diferente, hein? Aí queria levar a gente pros jogos nacionais e tal. E aí ele nos abraçou, cara, e conseguia verbas pra gente viajar para fazer as etapas do Troféu Brasil em 97, 98. A escola técnica nos ajudou demais a fazer essas provas fora do estado. Então, aí, a partir daí, eu falei, não, bicho, eu vou deixar esse negócio de engenharia mecânica, vou para educação física. Aí, prestei para educação física em 99 e tal, aí começou, aí já era. Agora, me diz uma coisa, você foi campeão mundial de duatlon em 99 e 2000. Aí presta atenção, 12 anos, você foi campeão do Troféu Brasil algumas vezes, né? 2004, 2006? 4, 6 e 12, eu acho. Aí 2000, então, isso que me chamou a atenção. Em 2012 você foi campeão do Troféu Brasil, numa época que estava super competitivo também, né? E você foi vice em Floripa, né, cara? Assim, então, 12 anos depois, ou 13 anos depois do teu primeiro título de campeão mundial júnior de duatlon, você foi campeão do Troféu Brasil, uma prova curta de 5 etapas, onde os melhores atletas de prova curta estavam. E ao mesmo tempo você foi vice no Iron em Floripa. Hoje em dia a gente não tem mais essas pessoas que fazem o curto e fazem o longo. Hoje o triatlon se especializou, né? A Bianeres ainda não vem para cá e ela já faz um 70.3 ou outro, mas ela tá, né? Focada. A Pamela saiu do curto e veio pro longo. O Igor não faz triatlon curto não sei há quanto tempo. Você conseguiu ter isso e até risco dizer que você foi um dos últimos brasileiros que conseguiu equilibrar isso. E o que me chamou mais atenção ainda, 12 anos depois, né? Você ganhou o Mundial em 99, 2000, você ganhou o Troféu Brasil em 94, 96, 2004, 2006. E, cara, 6 anos depois você voltou e ganhou o Troféu Brasil de novo, no mesmo ano que você foi vice. Foi o primeiro ano que você foi vice aqui? 2012 foi o primeiro ano. Foi. Aí você foi vice em 2013? Eu tinha sido terceiro em 2010. Ah, já tinha sido o terceiro, enfim. Então você já estava mesclando as duas distâncias. Você acha que isso é uma decisão acertada? Você orienta hoje os seus atletas que têm algum objetivo mais sério? Ou você acha que foi uma capacidade que você conseguiu desenvolver? Enfim, também não é uma coisa simples de conciliar. Assim, até eu tentei, como eu estava na equipe do Pão de Açúcar e todo mundo estava muito voltado para o triatlon olímpico, né? Que em 2000 o triatlon estreou. Eu até tentei seguir muito esse caminho, porque em 2000 eu fui top 10 júnior no campeonato mundial em Perth, na Austrália, que é um negócio duro. Exato, antes de mim, super só o Manzan tinha conseguido e depois só o Messias, né? Agora, recentemente. Então, top 10 no campeonato mundial é algo assim bem difícil. Eu fui 9º na prova lá. E aí eu ainda tentei até 2002 essa história de provas com vácuo, de campeonato mundial. Só que eu vi que com a minha natação seria muito difícil, sabe? Muito difícil. Isso, tem que nadar. O triatlon mudou. Mudou muito. É outro esporte. São esportes diferentes, eu né? tenho essa mesma opinião. Podia ter outro nome, qualquer. É igual comparar o Usain Bolt com o Bekele. Outro perfil, totalmente diferentes. Daí, em 2002, eu saquei que não ia dar muito futuro aquele negócio, cara. Eu falei, não, então tem que tomar uma decisão. Aí, a partir de 2002, eu foquei muito mais para provas como o Troféu Brasil, que eram provas sem vácuo, que privilegiavam muito a minha característica pessoal, que era de um bom corredor e um ciclismo ok, assim. Na época, o ciclismo nem era tão forte, assim, como seria hoje essa analogia. Daí, fui vice-campeão no Troféu Brasil, o Oscar, na época, ainda estava na ativa, dominava, o Oscar era fenômeno, né? Dominava, e aí, papo, 2004 eu ganhei. Primeiro brasileiro a ganhar depois de uma sequência de 6 do Oscar. E aí eu continuei nesse caminho aí até 2000 eu tinha feito o Troféu Brasil desde 97. Fiz 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu meio que enchi o saco do Troféu Brasil e foi exatamente o ano que surgiu o Ironman 70.3. 2005 para 6. Aí eu vi aí uma oportunidade de fazer um negócio. Pô, esse negócio é interessante, cara. E pro meu perfil é mais interessante ainda, né? Que a natação aumenta 400 metros, mais que dobra o pedal e mais que dobra a corrida. Porra, tanto
que em 2007 eu fui top 10 no Campeonato Mundial de 70.3 em Clearwater, na Flórida. Poderia ter sido o quarto, que assim, foi minha primeira prova de 70.3 fora do Brasil, então eu não conhecia a regra a fundo. Então eu estava em um grupo e eu abri para passar o grupo e eu não sabia que... Eu sabia que eu tinha um tempo para passar cada atleta. Sei lá, tinha 20 segundos para passar. Tinha 5 atletas, então tinha 100 segundos, 1 minuto 40. Só que aí, muito forte, Campeonato Mundial, né? Eu vi que não ia dar pra passar todo mundo e entrei entre um atleta e outro. E aí não pode. Eu não podia, eu não sabia. Eu achei que podia, eu recuava e ficava dentro da zona, beleza. O cara veio e pá, me deu o cartão. Penalizou. Então eu fui top 10 tomando uma penalização de 4 minutos. Uau. Se eu tiro esses 4 minutos puro, eu teria sido quarto no Mundial. 70.3. Então, isso na minha primeira prova, 2007. E aí, a partir daí, eu me dediquei muito ao 70.3. Em 2006 eu fiz meu primeiro. Você tinha já planos de ir pro Ironman, pro full? Ou você ainda não nem pensava nisso? Pra você era... Nunca. Pô, nessa época eu tinha outra cabeça, cara. Tipo assim, eu começava a treinar 10 horas da manhã. Entendi. Aí, assim, uma característica minha, Michel, que é super interessante, talvez a gente vai chegar nessa pergunta aí um pouco mais à frente, eu acredito. O motivo da longevidade, porque assim, nesses 25 anos eu nunca parei. Nunca fiquei um mês sem fazer triatlon, sem correr, pedalar. Nunca fiquei uma semana em 23 anos sem fazer nadar, pedalar e correr. Fica ali, hoje em dia, assim, na minha semana off-season, eu pedalo um dia, corro outro, nado outro. Porque, pô, é o que eu faço e eu gosto de fazer isso. Não é que ninguém tá me obrigando a fazer isso, não. Faz parte da tua rotina. Total. Então, mas aí eu sempre treinei pouco em termos de volume, sabe? Eu falava pra galera do meio, o nego dava risada, falava que eu tava mentindo, cara. Mentira. Tipo assim, vou te dar um número real aqui. Hoje a gente tem muitos artifícios, né? Tem o Strava, por exemplo, que faz o recorde de tudo que você faz. A minha média de corrida em 2018, média anual, pegou todas as semanas, dividiu por 52 e tal, deu 33 km por semana de corrida. Caramba. 33 quilômetros. É muito pouco. Se comparado a média da galera que faz como profissional, é muito pouco. E sempre foi assim. E mesmo muito amador, né? Porque ainda tem hoje essa categoria do amador profissional, né? Tem muito, né? Eu vejo o treino de Instagram aí que eu falo, caraca. É fogo. Agora diz uma coisa, cara. O que faltou pra você vencer aqui? Você bateu 2 vezes na trave. Né, você acabou fazendo as provas de Ironman, você acabou de falar para mim que já faz um tempo que não faz, justamente por conta da dedicação, esse equilíbrio de todos os fatores da nossa vida realmente é um equilíbrio delicado e o Ironman acaba pesando muito. Mas você acabou tendo um super sucesso, na minha opinião, de ser 2 vezes vice, 1 vez terceiro. Então você bateu na trave, né? O que faltou na época para você? Ou não faltou nada, simplesmente quem ganhou, que eu não lembro agora quem ganhou nesses anos. O Ezequiel ganhou 2012 e o Igor ganhou 2014. 2014 eu acho que não faltou nada, sabe? O Igor foi o melhor e ganhou merecidamente. Mas 2012 foi um ano muito, muito foda para mim, porque nesses 25 anos, a única lesão que me obrigou a parar de correr da vida foi em 2012. Eu tive uma lesão na panturrilha, ali por volta do mês de março. A panturrilha, tive uma lesão de grau 1 na panturrilha. E aí eu fiquei ali tratando, correndo um pouquinho e tal. E aí tinha uma etapa do Troféu Brasil. Foi o ano que eu ganhei o Troféu Brasil novamente, né? Depois de 6 anos. Eu resolvi fazer e ganhei. Daí era a primeira etapa, talvez. Eu entreguei a bike em segundo, o Igor entregou a bike na frente. Daí eu comecei a correr, sentindo super bem. Passei o Igor, mas na hora que eu passei, faltavam 3 km, eu senti a panturrilha abrir, mas abrir de verdade. E como eu tava liderando, eu falei, eu vou chegar. E cheguei. E isso aí fez com que a lesão, que era grau 1, tava sendo quase curada, se agravasse. Então eu fiquei praticamente de março a início de maio sem correr, 0. Uau. E aí vim pra prova. Fiz um pedal muito legal, na época foi recorde do pedal da prova, 4 horas e 24 e tal. Só que eu saí pra correr sem a bagagem que precisa pra fazer um Ironman. Então, tanto que o Ezequiel me passou no quilômetro 38,5 da maratona, cara. Eu saí pra correr 6 minutos na frente dele. Tipo assim, nenhum brasileiro tinha ganhado a prova. Era a chance do primeiro brasileiro ganhar a prova. Passei os 21 na frente. Passei a segunda volta na frente, os 32. A galera, assim, os fotógrafos, estavam todo mundo esperando já, o público de pé. É até engraçado, assim, cara. Até emocionante. Daí, quando o narrador falou
o argentino Ezequiel Morales acaba de passar o Triathlon Santiago. Diz que nego baixou as câmeras assim, ó. A mãe dos amigos meus chorando, os meninos todos tristinhos aí. Então, esse ano foi uma pena mesmo. O senhor Ezequiel, bacana, um cara super do bem, fanzaço do cara, maneira de ter ganhado, mas esse ano realmente foi um infortúnio, então... E qual foi a prova mais difícil para você até hoje? Não importa a colocação que você tirou, ou se estava sol, chuva ou não. Assim, a prova que para você foi a mais difícil. Essa prova foi uma prova de 2012, foi uma prova que psicologicamente foi muito difícil, né? Porque eu saí 6 minutos na frente e comecei a correr super bem, que eu tenho uma facilidade natural para correr. Então comecei a correr soltinho ali, abaixo de 4, tal. Só que aí quando a prova foi caminhando, a maratona foi caminhando, eu senti que aquela potência já não existia mais. Então, um amigo sempre ali cantando os tempos, de 6 minutos passou para 5, que passou para 4:30, que passou para 3. Então, isso aí, e eu não tinha mais o que fazer. E aí, um tempo depois, eu vi o vídeo da prova. É impressionante, cara, como eu tava correndo assim, sentado, cansado, cadavérico, assim já. Então... foi um negócio que, assim, você sabendo o que precisava ser feito, sabendo que o cara vinha a milhão atrás dureza, e sem reação. Cara, tragédia anunciada. Cara, aí você começa a fazer conta, né? 4 minutos, faltam 10, tem que tirar tanto por quilômetro. Você consegue fazer conta correndo? Consigo, eu sou bom de conta. Que bom. 4 minutos, 7 quilômetros, tá? Tem que correr tanto a mais, o pace dessa deu tanto. Falei, fudeu, deu problema, cara. Deu problema. Você tem alguma rotina ou algum segredo na sua preparação para uma prova importante que, tipo, acaba quase que sendo um ritual, uma superstição, que, assim, você tem que fazer um treino X, nem que esse treino não seja o melhor treino da vida no sentido do benefício que ele vai te trazer, mas é um treino que, quando você cumpre ele, você se sente psicologicamente, principalmente, preparado para aquele objetivo. Você tem algum treino, algum segredinho, algum macete? Não tenho. Eu sempre, assim, nesses anos todos, eu sempre fui muito constante, sabe? Eu sempre procurei, em tudo na vida, não só no esporte, tentar promover uma constância para que aquilo durasse por muito tempo. Então, eu acho que quem fica muito ligado a coisas específicas, se aquilo não dá certo, gera temor ali. Tem um efeito negativo. Então, tem um positivo, tem um negativo. Os âmbitos aí, eu tento ser muito constante pra estar sempre... Tem um amigo que fala assim, cara, é irritante sua forma física, você tá sempre bem. Porque eu nunca paro, bicho, eu tô sempre ali tentando manter. Você tem o mesmo peso que você tinha quando competia, Bom, você continua competindo, né? Mas você tá mantendo o mesmo peso? Porque acho que isso também é um dos segredos, né? Que o peso reflete, claro, também uma parte da tua saúde, né? Não é só estética, né? Cara, eu acho que assim, quando eu era jovenzinho, ali, 18, 19, eu pesava ali por volta de 62, 63 quilos, que é bem magrinho. E aí depois eu estabilizei ali perto dos 66. Tipo assim, eu começo a semana com 68 e termino com 66, né? Que os treinos vão te sugando. E hoje continua assim, tô aí 67, 69, 68, não mudo muito disso. Um amigo meu até perguntou recentemente, cara, o que você faz, cara, pra estar sempre magrinho? Falei, cara, comer pouco, treinar e cagar muito. Esse é o segredo. Cara, porque com 38 anos você vai fazer 40, né? Daqui a pouco, quer dizer... O metabolismo muda. O metabolismo vai mudando. Né? Aí você, assim, eu não consegui te dizer, né? Eu tô com quase 50. Eu não consigo te dizer, não, a partir dos 40 aconteceu isso. Mas assim, eu olhando para trás, porra, né? As coisas mudam completamente. Não tenho o que fazer. É uma coisa que você tem que aceitar e saber lidar bem. Administrar. E aí eu volto àquele tema que a gente estava falando aqui agora, né? A respeito dessa tua longevidade de 24 anos praticando triatlon, vivendo do triatlon, né? Você vive da tua assessoria esportiva, acho que né? Redundância falar isso, mas não tem um dia que você não pensa no triatlon, né? Sem falar que você continua treinando, como você falou, pelo menos um dos esportes na tua off-season todos os dias. De onde que vem esse drive? De onde que vem? O pai do Igor Amorelli falou que ele acha que tem pessoas que vêm com uma bateria diferente, que funciona sozinho, não precisa ligar na tomada, é uma bateria autossustentável, né? Então são pessoas que ele citou, o Igor, é claro, ele citou o Guga Kürten, que ele trabalhou com o Guga, são pessoas que já vêm programadas para isso. De onde que você acha que vem essa tua energia?
E também a vontade, né, cara? Porque assim, eu parei de fazer triatlon faz 20 anos, eu fiquei afastado do esporte quase que completamente por uns 10, depois eu voltei a me interessar, embora não voltei a competir ainda, quem sabe eu volte um dia. Tomara. Mas assim, é de admirar as pessoas que ficam muitos anos, como o Oscar, eu estava conversando com ele na Expo agora, ele está com 30 e poucos anos de triatlon, e ele num alto nível, altíssimo nível, né, e tudo mais, Olimpíadas e tudo mais. Então assim, cara, eu admiro essas pessoas e é uma das minhas curiosidades de perguntar para alguns dos convidados, da onde que vem essa energia que te alimenta pro esporte, para você se manter tantos anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que o fato de ter começado tão cedo fez com que isso fizesse... assim, é inerente à minha pessoa, sabe? Não dá pra separar, não né? Dá pra não existe separar. o Santiago sem o triatlon. Eu não consigo visualizar isso. Até porque, assim, o triatlon fez eu ser o que eu sou hoje, né, cara? Tudo que eu tenho, tudo está diretamente relacionado com o triatlon. Não teve nada mais. Então, eu acho que, assim, sou apaixonado pelo que eu faço. Hoje tem essa questão da assessoria esportiva que acaba que me traz uma satisfação que é relativamente nova, né? Tem assessoria, eu me formei em 2005 e a partir disso comecei, tem 14 anos. Então, o que mudou, que além de ter a satisfação de tentar ganhar e às vezes ganhar, com pessoal, seu desempenho mesmo, ver as pessoas atingindo seus objetivos, sejam eles quais for, é muito gratificante. Isso é verdade. Então, isso vai te alimentando, eu acho, vai te dando vontade de continuar e querer mais até, né? E nunca te deu uma vontade de falar, putz, meu, não aguento mais isso por qualquer que seja a razão, cara? Sei lá, alguma frustração, alguma expectativa não correspondida, ou um dia você acordou da pá virada e falou, meu, não quero mais depois de uma lesão, puta, isso aqui vou fazer outra coisa. Não, cara, ainda não. Não digo que não acontecerá, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas ainda não. Nunca teve isso. Não, enchi o saco, não quero mais, vou fazer... Não, nunca. Pelo contrário. Sempre pensando em como melhorar, em como aprimorar, como fazer algo diferente. Nessa tua carreira toda, você teve algum mentor, alguém que foi assim fundamental para que você chegasse aonde você chegou do ponto de vista do desempenho pessoal como atleta? Assim, eu não tive a referência do pai, né? Que é uma coisa que acaba que sempre dá um suporte ali no início, principalmente. Minha mãe, no início, sempre me apoiou, se virava lá. Minha primeira bicicleta foi ela que deu lá, uma Giant, que custou R$600, que foi o maior sacrifício na época para pagar. Você começou de Giant, eu comecei de Caloi. Comecei de Giant, Peridi lá, uma bicicletinha de cromo olividênio. E daí, a partir daí, as coisas foram acontecendo naturalmente. Claro que muitas pessoas passaram por aí, né, que ajudaram, que contribuíram. O Hélio Takai é uma delas, me colocou na equipe. E, a Delma, que lá no começo, como eu já contei, deu uma força para levantar a grana para ir para a primeira prova internacional. Daí, eu tive um treinador inicial, que foi o Beto, que deu assim, a primeira orientação de como seguir. Na sequência tive um outro treinador de Goiânia, que foi o Guilherme Prudente, que tinha morado na Europa para pedalar, já tinha um know-how um pouquinho maior, já usava um polar na época que era o momento, assim, era usar frequência cardíaca, né? Então já começou a usar, ter um pouco mais de referências. E aí, a partir ali de 2001, 2002, eu mesmo assumi essa bronca aí de me treinar, e desde então nunca mais tive ninguém assim orientando diretamente. E aí as coisas vão acontecendo, né? Nesse período aí, eu tenho ido para Boulder assim com uma certa frequência desde 2011. Eu vou quase todo ano para lá, passo o período. Aí conheci o Dave Scott, conversei muito com ele, então me deu várias dicas, assim, várias orientações que hoje eu vejo que foram muito importantes naquela época, e principalmente para as provas longas. Então tem muita gente nesse caminho aí que ajudou, né? Você vai se alimentando e foi isso. em diferentes épocas. O Carlos lá, tipo, em 2007, 2006, 2007, que é uma puta referência aí do triatlon nacional. Foi o cara que começou, o Dolabella começou com o triatlon no Brasil aí. Então hoje a gente tem uma relação muito bacana. Sempre que vou para os Estados Unidos, fico na casa dele, então a gente treina junto, ele conta as histórias, então tem muita experiência aí. Ele tem história para contar, já ele vai estar aqui no Endorfina. Bacana. E você tem algum ídolo? Cara, eu acho que assim, um cara que sempre me inspirou muito no triatlon foi o Oscar, cara, porque ele tinha uma característica muito parecida com a minha, né, de não ter uma natação forte e vir atropelando a galera na bike, né? Na época, a áurea dele era, assim, era o melhor ciclista do mundo, talvez. Exato, né? Era um doce, Não, ele assim, foi, poucos. Teve algum ano que ele foi. Ele
Ele teve algum ano aí, não me recordo agora, mas teve um ano que ele foi. Então o Oscar sempre foi pra mim uma inspiração, um cara que eu sempre admirei bastante. E a gente chegou a competir junto, assim, competir legal junto. O placar deve estar assim uns 102-4 pra ele, né? Mas é detalhe. Mas o Oscar é um cara que eu sempre gostei muito de acompanhar no esporte, assim, admirava pela característica, um cara muito agressivo, que é uma característica que na prova eu também tenho, assim, eu não consigo ser muito passivo, deixar acontecer e esperar muito, eu gosto de partir pra cima, então é muito legal. Mas aí, cara, entra o Craig Alexander, que é outra grande referência, um cara que eu gosto muito, assim, que eu admiro muito, pela longevidade também, pela serenidade, eu acho que é um puto exemplo, pai e tal, então tem uma galera que é referência, sim. Legal. O que é sucesso pra você? Cara, o sucesso é conseguir se sustentar e ser feliz fazendo uma coisa que você gosta. Eu acho que isso aí é uma boa definição de sucesso, cara. Legal. Independente do que seja, você tem que fazer uma coisa que você curte, e se aquilo te provém o que você precisa pra sobreviver, eu acho que esse cara aí é um cara de sucesso. Eu acho que isso aí é a definição legal. Concordo. Cara, as redes sociais, elas chegaram, né? A gente não tem mais como se livrar delas, e para o bem e para o mal, na minha opinião. Tem muita coisa boa, muita coisa mal. E a gente que vem de uma época, né, que não existia isso, né? Aquilo que você falou, você tinha que mandar planilha, receber planilha e tal, né? E tal. Hoje em dia as redes sociais facilitaram muito a comunicação por conta da internet, claro. E as redes sociais acabam para muita gente sendo uma referência e ao mesmo tempo uma maneira de se expor, uma maneira de estar conseguindo extravasar essa vontade de se comunicar, né? E claro, eu imagino que em todos os esportes, mas no triatlon ela é bem presente porque as pessoas ficam postando tempo, as pessoas ficam falando que estão treinando isso ou comendo aquilo outro e tudo mais. Você se adaptou bem às redes sociais? Você lida bem com elas? Ou para você é uma coisa que, enfim, tem, mas não... Eu pessoalmente, eu não tenho muito saco. Eu gostaria de postar, de fazer... usá-las de forma mais efetiva. Uso, não sou totalmente analfabeto delas, não. Acho que sei da importância, entendo. Mas, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque elas deram... assim, a capacidade de muita gente que não teria a disposição nem a coragem de falar ou fazer, de se mostrar, né? Porque atrás de um teclado dos dedos, literalmente, é muito simples você jogar e lançar qualquer coisa. Então, a gente criou um monte de juiz da vida, um monte de expert em tudo que é área aí agora com as redes sociais. Então, e não é difícil delicado. De você receber, por exemplo, hoje um atleta? Você falou que você começou em 2007 a tua assessoria. 2005. Cara, não é tão nova. Né? Nessa época não existia rede social, pelo menos que eu me recorde, não da maneira como é hoje, né? Não. E a gente está falando principalmente do Instagram, que hoje, pelo menos no Brasil, é o que pega, né? Muito mais do que o Facebook. Não é difícil, você não recebe, por exemplo, um atleta que chega, que já é teu aluno, por exemplo, e fala, pô, Santiago, mas eu vi lá que o fulano tá treinando assim. Mas peraí, você viu aonde? Não, eu vi no Instagram. Você não recebe esse tipo de comentário ou até de questionamento, de preocupação? Né? Pô, mas hoje você me falou para fazer um treino assim mais leve, mas hoje o fulano disse que vai fazer a mesma prova, disse no Instagram, eu vi o reloginho do Instagram, que ele fez tanto. Acontece esse tipo de situação que o teu atleta, ele tá tão focado, não é tão focado, ele tá focado também nas redes sociais, como 90% das pessoas, e ele acaba, tipo, questionando um pouco o que ele tá fazendo, ou a sua postura. Sim, acontece demais, mas, assim, o grupo que eu treino, assim, a gente acabou que, naturalmente, talvez por eu ser atleta de rendimento, formando, assim, uma carteira de alunos muito voltados, preocupados com a evolução. Não necessariamente com o alto rendimento, mas com a evolução, com melhorar. Partir de um ponto e chegar num ponto que está um pouco acima. Então, o pessoal é muito crítico nesse sentido. E tem um certo conhecimento. Então, a gente dá mais risada do que é questionado, entendeu? Entendi. Porque a gente vê que aquilo que o cara posta
na maioria das vezes, não reflete na vida real, que é aqui, domingo, né? A gente vê o cara falando, mas o cara postou aquilo lá, mas domingo deu um problema lá então. E aí sempre tem um porquê deu problema, né? Ah, minha mãe operou de caspa, meu não sei o quê. Sempre tem aconteceu isso. Já então, na minha época era assim, não era pela rede social, mas você ouvia o cara, não, hoje não deu porque aconteceu isso e tal. Então é muito, muito, muito interessante. Mas as redes sociais são um mal necessário, isso é inegável, é uma coisa que tem que existir, promove demais, a gente vê que hoje em dia não basta, principalmente para o atleta profissional, é nítido que não basta você ganhar a prova para se promover, porque quando quando eu comecei, você ganhava a prova, você aparecia na capa do jornal da sua cidade ou do Brasil, em certos casos, e aquilo ali te promovia naturalmente. Era o que você queria. Era o que você queria. Aparecia, dava uma entrevista ali no Globo Esporte ali, pô, era o máximo, o porteiro te cumprimentava, todo mundo da rua, você ouviu o Santiago Globo Esporte. Hoje em dia ninguém mais lê o jornal, né? Hoje em dia o que importa até mesmo para as empresas, é a quantidade de likes, a quantidade de seguidores ali, então essa movimentação ela é muito importante. Só que tem o ônus e tem o bônus, exato, né? Em tudo. Você é adepto dessas novas tecnologias todas que surgiram basicamente depois que você começou, né? Desde da popularização do carbono, né? Que hoje o carbono né? Das rodas, primeiro as bikes, depois as rodas, e depois todas essas mais recentes com Strava, medidor de potência, o Garmin, né? Que é uma coisa que hoje é carne de vaca. É sinônimo de mas, cara, relógio. Eu nunca corri com um Garmin, eu tinha que fazer a conta depois de carro e de bicicleta para saber quanto é que eu tinha corrido na rua, para saber quanto é que eu tinha corrido, né? Mudou muito. Mas esses mais recentes, esses smart trainers que você consegue fazer treinos, entre aspas, né? Com uma realidade virtual. E tal, que pelo que eu entendo são super eficientes, né? Você consegue simular de fato. Eu estava conversando inclusive com o Toad aqui ontem. O Toad disse que basicamente treina no rolo, né? E é um atleta aí de ponta. Então assim, você é adepto disso ou você é um cara que ainda se mantém mais afastado disso por uma questão de ter uma formação no esporte desde garotinho muito... Não, eu gosto muito, inclusive, sempre gostei. Tanto que legal. Desde 97 eu já fui buscar ali a frequência cardíaca, o polarzinho ali, para poder me guiar, para ter uma referência a mais. Então foi desde sempre mesmo. Daí, em 2009, já comprei meu primeiro medidor de potência, então já tem 10 anos que eu uso o medidor de potência e sempre uso o Strava lá para ter uns números ferramentas armazenados. Que te ajudam muito, né? Ajudam muito. Não adianta querer ir contra isso daí, porque é a tendência natural aí da evolução do processo. Eu ainda não sou adepto do Smart Trainer, porque eu moro num lugar que eu vejo como muito privilegiado, sabe? Eu saio de casa pedalando a qualquer hora do dia, com 4 km eu estou na estrada, com 8 km eu estou dentro do autódromo, onde eu posso fazer um treino totalmente controlado. Então, não faz frio extremo em Goiânia, assim, que ou chove muito. Então, a gente, por morar em Goiânia, assim, eu sou bem privilegiado, então eu não uso o Smart Trainer, mas eu sei que é uma grande ferramenta, recomendo para os meus alunos que moram em centros urbanos que são de maior dificuldade para pedalar e eles têm tido uma grande evolução. Assim, é uma ferramenta sensacional. Cada vez, assim, que eu percebo, cada vez mais gente está usando esse. Além de ser um gadget que as pessoas também querem ter, né? Exatamente. E saiu da monotonia, né? Que antes o rolo era um negócio muito monótono, muito barulhento, chato, incomodava o vizinho da frente, de baixo. Chato, hoje não. Na minha época era isso mesmo. É silencioso, você consegue interagir, você consegue simular percursos. É praticamente um videogame real que você está se exercitando de verdade e ainda treinando, né? É muito interessante. Qual o conselho mais importante que você já recebeu? Desde o início, buscar orientação. Igual eu estava te falando no início, assim, quando eu comecei em Nerópolis, assim, que não tinha referência alguma. Aliás, eu vi aqui na internet 30 mil habitantes 30 mil, no hoje, último censo. Tinha 20 mil na época lá. Então, quando eu comecei lá, assim, a Rosana, que era professora de educação física da escola onde eu estudava, a gente ia para uma piscina de 20 metros e ficava indo para um lado para o outro lá, contando quantas piscinas fez. Não tinha referência nenhuma. Mas aí, a partir do momento que eu vi que tinha uma prova na televisão, ia ter uma prova em Goiânia, falei, eu vou lá ver esse negócio, então eu vou levar um pouquinho mais a sério. Aí não, então vamos buscar orientação. Aí ela mesma sugeriu que fosse falar com alguém que já fazia para saber quem era o técnico, tal. Então a busca do conhecimento, a busca da orientação, eu acho que é fundamental para que o processo comece bem. E qual foi a maior lição que o esporte te ensinou até hoje? Cara, eu tenho um grande amigo... Porque você passou por fases importantes da tua vida, né? Dos 12, 13
até agora 38, quer dizer, você pegou toda a fase de desenvolvimento quando a gente tem noção da gente mesmo, né? Da adolescência, fase adulta, né? Aqueles dos 20 aos 30 anos, que é uma época aí de ouro que a gente está se estruturando na vida e tal. E agora você está beirando os 40 e com certeza você vai chegar nos 40 envolvido com o esporte. Sim. Qual foi a lição, assim, a maior lição que o esporte te passou? Eu acho que, assim, um ditado que um amigo me falou uma vez que eu nunca esqueci, que, assim, o esporte nos ensina a arte da humildade. Porque, assim, em vários momentos da carreira, desde quando era pequenininho até agora, assim, você se acha, você está super treinado, você fez ali o que tinha que ser feito e acha que vai chegar num ponto e vai arrebentar, e nem tudo acontece da maneira que você planejou em muitas das vezes, né? E aí você tem que se superar, às vezes você consegue se superar e, por exemplo, ganhar ou fazer um tempo X ou Y, e algumas vezes não. E aí se levantar, se recompor e começar o caminho tudo de novo é muito legal. E é uma coisa que você carrega pra vida, né? Porque a vida é difícil, o negócio não é... O mundo real não é só vento a favor, né? Não é só a descida, tem muito vento contra, muita estrada esburacada aí, cara. Então, você conseguir... entender isso daí, assimilar alguma coisa, pegar alguma coisa, tirar o lado bom disso daí e crescer para a próxima, acho que é a lição que o esporte nos dá. Acho que isso é muito legal. Eu concordo com você. Uma coisa também. Que aconteceu hoje, assim, que foi muito legal, até postei hoje, assim, meu filho, de 13 anos, ele tá muito envolvido, gosta, assim, é muito espontâneo, uma coisa que muita gente me pergunta, tem pressão zero. Você vê, na idade dele hoje, você já estava fazendo o teu. Ele começou antes de mim agora, inclusive, porque já nada há muito tempo. Mas agora tá começando a se envolver mais com o triatlon. Daí ele botou na cabeça que queria correr 5 km abaixo de 20 minutos. Vou correr, quero. Uau! 13 anos de idade. Daí ele participou de um revezamento lá no Challenge, que eu nunca deixei ele fazer um sprint triathlon até agora. Eu tô segurando ao máximo, né? Só deixa fazer os curtinhos lá, 300, 10, 2. E aí ele fez um revezamento no Challenge agora em março, abril, não sei. E ele falou, não, pai, eu vou tentar correr. E não correu. Correu lá 20, 15. 20 e 25 talvez, foi 4 e 5 por quilômetro. Aí ficou puto, frustrado, foi uma merda, tal. E aí eu falei, lá em Floripa, na sexta, tem a corridinha lá, 5 km, é uma oportunidade, planinho, clima bom. Ele, nossa, é mesmo, hein, pai? Os melhores do Brasil estarão lá. E aí ficou com isso na cabeça, cara. Aí treinando, legal, bonitinha a corrida e tal. Aí veio hoje, meteu 18:43, cara. Opa! Nos 5 km. E hoje tá um tempo ideal aqui, né? Climinha bom, planinho, friozinho, plano. Foi lá, ficou felizão e o pai mais ainda, né? Antes da gente terminar, eu tenho feito isso com alguns convidados aqui nesses 3 episódios especiais eu queria brincar com você de fazer 6 perguntinhas para você responder da maneira mais breve e com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, são 6. Qual foi o melhor triatleta brasileiro, na sua opinião? Leandro Macedo. Com ou sem vácuo? Sem vácuo. E doping? Muito atual, muito recorrente e uma pena, porque assim, eu vendo os casos, principalmente dos amadores, assim, eu fico extremamente triste em ver a que ponto chegamos. Da pessoa usar uma substância que vai agredir o corpo para praticamente nada. Os profissionais acontece, é uma coisa que não é de agora, mas no amador eu fico assim extremamente até impressionado com a capacidade do ser humano de tentar se enganar. Você acha que as redes sociais têm uma participação nisso? Muito. Um caso muito recente de uma pessoa muito próxima de mim, que foi da Ariane, tem uma relação direta com as redes sociais. Eu interpreto hoje em dia, sabe? Ela fez uma temporada ruim no ano anterior, perdeu a mãe e tal, foi um ano muito ruim. E ela me falou isso pessoalmente. Eu falei, por que você fez isso? Porque eu queria ganhar a primeira do ano. Que era a prova lá que... Aí se fudeu, tá? Porque tinha que dar satisfação pro povo. Você acha que tem solução, cara, para esse problema, meu? Porque, cara, é um problema... recentemente eu vi uma entrevista do Lance Armstrong e ele pela primeira vez eu ouvi ele falando bastante sobre doping, não, claro, sobre o doping dele, mas e ele faz esse questionamento, né? Tipo, se você levantar os dados, os números de quanto que a WADA, né, a WADA recebe por ano, né, que é a Agência Mundial Antidoping, para combater o doping, cara, são, sei lá, 350 milhões de dólares, é uma bela de uma grana, mas é uma entidade mundial. Quantas marcas ou empresas ou equipes ou atletas ou médicos
ou laboratórios estão investindo, não necessariamente no doping em si, mas em remédios, para gerar algum tipo de benefício para o ser humano, né? Ser humano. Então, assim, é uma briga quase que desleal. E segundo ele estava entrevistando um cara aí que entende do assunto, eu não me recordo o nome, foi no podcast do Lance Armstrong, qualquer um pode ouvir que entenda inglês. O cara falou que hoje a taxa da WADA é de pegar 1% dos atletas. Quer dizer, se você for analisar isso como desempenho de qualquer empresa, você fala uma empresa que dá 1% de retorno, ninguém vai investir, né? E aí o Lance, de alguma maneira, ele questiona isso. Será que tem solução? Será que não existiria uma maneira de estar contornando isso de uma outra forma, né? E, cara, eu sou completamente contra o doping no esporte profissional e no esporte amador, mas assim, a hora que a gente percebe que o amador é muito preocupante. Passou a se dopar, e você fala, cara, uma coisa é eu testar os 5 primeiros homens e as 5 primeiras mulheres, parece que no Brasil custa R$2.000 e poucos cada teste ou alguma coisa assim. Até um pouco menos, né? Agora, cara, como é que você vai testar os 3 primeiros da categoria masculino e feminino de 18 a 24, de 25 a 29? Eu ouço muito, todo mundo tinha que pegar a vaga para ver, tinha que pagar o exame. Não é simples assim, não é esse o caminho, né? Então, cara, muito complexo, cara, é muito complexo. Porque entra na questão da vaidade, né? Lá no íntimo da pessoa, né, cara? E a vaidade enfim, a vaidade é... Nossa, é delicado. Bom, vamos lá, ainda estamos nas perguntas aqui, isso aqui a gente divagou um pouco. Qual foi a melhor coisa que aconteceu para o triatlon nacional, desde que você começou, pela história que você conhece? Assim, qual foi a melhor coisa? Nós temos 36 anos de triatlon nacional, praticamente a tua idade, né? E o Dolabella, nosso amigo aí, foi o ganhador do primeiro triatlon e o cara que está até hoje envolvido, você conhece muito bem. Mas o que você poderia dizer, assim, que foi a melhor coisa que aconteceu para o triatlon brasileiro? Eu acho que a criação da equipe do Pão de Açúcar de triatlon ali na final da década de 90, cara. Bacana. Porque fomentou muito o esporte, fez com que a gente levasse aí 6 atletas para a Olimpíada de 2000, 6 para 2004, e a gente é nítido que depois que eles saíram, o esporte deu uma afundada, né? Principalmente o profissional. Eu gravei Fernanda Keller também todas as vezes foi para Kona. A maioria das vezes que ela foi bem, foi com esse suporte, então foi muito importante. Eu falei pro João Paulo, eu gravei com ele já, o João Paulo Diniz, né, que era o herdeiro do grupo e tal, o filho do Abílio Diniz, e eu disse para ele, se eu tivesse como medir aqui o Trending Topics de todos os episódios que eu gravei até hoje com triatletas, o Pão de Açúcar acho que foi a palavra mais citada. Com certeza. Brincadeira, o Roberto Lemos, né, que eu gravei com ele também ontem. Também companheiro de equipe, claro. Enfim, foram tantos, né, inclusive Fernanda Keller, o Leandro Macedo, o Manzan e por aí vai. Agora, qual foi a pior coisa que aconteceu, você acha, para o nosso esporte? Pior coisa... Teve alguma coisa assim que você, quando soube, ou quando você leu, ou quando você viu, ou quando você viveu, que você falou, puta, isso aqui pro triatlon brasileiro foi ruim? Eu acho que o triatlon mundial é a criação de uma sequência de provas sem a categoria profissional. Isso aí eu acho que a curto prazo, isso é coisa de 3 anos, tem sido ruim, e a longo prazo será péssimo pro esporte mundial. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai refletir lá na frente de forma muito negativa. Legal. Para terminar, pergunta óbvia, né? Quem que vai ganhar domingo? Pô, eu torço pro Igor, brasileiro e tal. Eu acho que a prova aqui tem todos acostumado, tal, tá bem motivado, bem treinado, eu tenho certeza. Fez aí uma preparação fora super legal. É um puta atleta, grande atleta. Não será fácil, como nunca então, né? Tem aí grandes atletas vindo para a prova e tentando buscar a vaga. Ficou mais difícil agora pegar a vaga para Kona, né? Então a gente tem aí alguns gringos de nome, alguns caras bons, vai dar trabalho, mas torço para que ele ganhe. Eu acho que Você acha que o percurso favorece ele? A prova ser no Brasil, você acha que favorece? Você acha que ele lida bem com a pressão? Eu acho que sim, eu acho que a prova sendo aqui favorece sim. Eu acho que é bom, tá em casa, né? Terra, mora aqui do lado em Balneário, então tem torcida a favor. Eu acho que ele lida muito bem com isso daí. Eu acho que favorece demais. Legal. Vamos torcer, todo mundo torcendo pro Igor. Quantos atletas você tem largando aí domingo? Tem 33 atletas largando. Né, que legal. A galera de mamana caducando, a gente brinca. De mamana caducando. Do estreante aos que vão buscar a vaga. Tem gente buscando vaga. Tem. Sempre tem uma turma boa aí. Vai ser legal de assistir. Que bom, cara. Parabéns aí
pela tua carreira, parabéns pelos resultados, cara, são impressionantes. E pode dar um último recado aí para quem nos ouve. Pô, galera, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que gosta com paixão aí, não deixar que a vaidade prevaleça, tem que buscar aí a origem, a essência do que é o esporte, do que é o triatlon, que é muito bacana, serve aí de exemplo para quem está do nosso lado, porque requer muita dedicação ali, o acordar cedo, dormir cedo, se alimentar direitinho, então que sirvamos de exemplo aí para a gente ter uma sociedade, para ter um mundo melhor. Bacana, cara, parabéns, obrigado. Valeu. Boa sorte. Obrigado pra todo pelo mundo convite. Que tá com você. Vamos lá. Muito obrigado a On Running por apoiar esta série de episódios especiais do Ironman Brasil 2019. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.